acho que o olhar de agora, e como eu falo assim, a relevância da presença do que está acontecendo agora, pensando no futuro, óbvio, com o retrovisor do que já aconteceu, a gente já sabe o que deu certo e o que deu errado antigamente, mas tendo em vista esse futuro, analisando sempre o que é que a gente pode fazer diferente. O que é que, dentro do que acontece hoje, tendo o on e o off tão misturado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, o que é que a gente pode estar preservando e de que forma a gente pode estar contribuindo para lá na frente, sabe? De que forma esses dados vão ser analisados, de que forma eles vão ser entregues, de que forma a gente vai estar contribuindo também para essa mudança futura. É uma pergunta que eu não tenho uma resposta definitiva, assim, acho que é um desafio. Acho que assim, a gente, como gestor, tem que saber lidar com as demandas dessa nova galera que vai estar entrando no mercado de trabalho e conseguir deixar essas pessoas que já estão formadas motivadas com você ali. E promover que elas também se atualizem tudo e que elas continuem curiosas. Assim, acho que depende muito também das pessoas, assim, também se manter curioso para não ficar ultrapassado. Apesar de mídia digital e programática ter se tornado o padrão, a especialização se tornou mais relevante porque a gente tem uma indústria que se tornou mais complexa e não menos complexa. No nosso podcast anterior, a gente gravou com as pessoas de out of home, de mídia exterior. E hoje você pode comprar mídia exterior de forma programática. Só que a forma como mídia digital de 2010 compra mídia digital não está preparada para comprar mídia exterior. Você que foi mídia offline sabe como é que se compra, o que é que você olha para escolher onde vai aparecer. Sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival. Olá, olá! Estamos começando aqui a segunda temporada do Screencast, o podcast do Screen Festival organizado pela BMP. Sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste. Olá, pessoal. Estamos aqui reunidos em mais uma edição do Screencast. Olá, olá. Sejam muito bem-vindos. Esse é o Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do mundo, quiçá da Bahia, como se diz na Bahia. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste, produzido pela BMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário. Eu sou o Lucas Reis, atual presidente da BMP. Nessa temporada, a gente está abordando as principais tendências da comunicação e hoje a gente vai falar de um assunto que foi tendência há uns 20 anos, se tornou padrão, e hoje tem subtendências, várias tendências dentro dessa área, que é a mídia digital. E a gente está aqui com duas feras, dois amigos que eu conheço há muito tempo, há mais de 10 anos. Não posso falar exatamente quanto tempo, porque aí a gente começa a denunciar que já não é mais geração Z. Não que a gente tenha sido um dia. Eu estou aqui com a Priscila Araújo e o Fábio Almeida. Vou pedir para vocês se apresentarem, mas primeiro falar dos cargos. A Priscila é sócia-diretora da INS, uma empresa de várias soluções de mídia digital. E o Fábio Almeida é diretor da Big, uma empresa francesa. De origem francesa, mas a gente é brasileiro agora, né? 10 anos já aqui. E quem não acha que não conhece a Big, na verdade era a GameNet há pouco tempo, e quem acha que não conhece a INS, há pouco tempo era a Insight, então teve esse rebranding. Então eu queria que vocês primeiro se apresentassem, para quem não conhece vocês entender um pouquinho do lugar de fala de vocês, e depois a gente entra nos assuntos. Vontade. Bom, obrigado, Lucas. Prazer estar aqui com vocês, aqui com a Priscila. Sempre gosto muito de vir a Salvador, né? Então, qualquer motivo que me dê para vir aqui, eu venho. Né? Boa. Então, bom, eu trabalho com mídia digital, né? Eu sou formado em administração, trabalhei em banco um período da vida, tive negócio próprio, quebrei, fiquei meio batendo cabeça um tempo, e até que entrei na mídia digital, né? Isso 2008 ali. E desde então direcionei minha carreira para isso, né? Assim, então, sempre falo, e com mídia programática, especificamente, trabalho desde 2012. Sempre falo que dei muita sorte de pegar o início da mídia. Eu trabalhava numa empresa que trouxe uma solução na época para publisher,
de mídia programática, era uma SSP, então peguei essa transformação que a gente viveu, né, na mídia como um todo, na publicidade, e trabalho desde então, né, respirando aí mídia digital, mídia programática, essas soluções para compra de mídia desde 2012, né, assim, já há quase 10 anos com a Gamned no Brasil e agora a Big, né. Sou pai de 3 filhos, né, estava comentando aqui no off, né, a loucura que é o Você cansaço. aumenta a média, né? E a gente pode ter um só. Né, pois é, bom, tem uns amigos que não têm filho, eu já compensei, já, né? Mas sou muito feliz por eles, assim, são 3 preciosidades aí. Você falou para falar um pouco fora do crachá, bom, sou palmeirense, pratico futevôlei também, corrida já pratiquei, estava falando aqui um pouco disso, também gosto bastante. E ultimamente, assim, meu hobby tem sido ser pai mesmo, assim, né? As horas são preenchidas, né, com a paternidade e de vez em quando eu trabalho. Quando o filho deixa, né? Boa, que bom. Pri. Bora lá. Priscila, acho que mais Pri Araújo para todo mundo, né? Mas do mercado. Como o Fábio estava falando, fora crachá, mãe de Madu, uma tentativa de corredora, a gente vai aí surfando no tempo. 20 quilômetros é corredor. Não, tentativa de ser corredora. Sem humildade, né? Mas tá valendo. Sócia da INS, como o Lucas trouxe aí, até pouco tempo, média de 1 ano atrás, éramos Insight. E muito dessa mudança, aí já pegando um pouco do gancho do que a gente vai falar aqui também, de mudança de rebrand de marca, dar um refresh aí nessa temporada nova, nesse momento que a gente está vivendo também de muita mudança e de tudo mais, para além de trabalhar com mídia digital, é agregar essa inteligência, é conseguir trazer essa tendência que a gente vive do mundo de dados, que é a temporada de agora, como a gente costuma brincar lá dentro. Daqui a pouco vai vir uma temporada nova e a gente vai ter que reformular tudo de novo. Trabalhar a inteligência em cima de mídia digital, né? A gente poder estar absorvendo e contribuindo aí para esse fomento junto com os clientes. Mas a gente fala disso daqui a pouco, mais profundamente. Então, a mudança da Insight para a INS, ela teve muito a ver por conta dessa mudança. Então, todo esse refresh, ele veio para a gente poder estar agregando tudo isso dentro de uma nova conjuntura, trazendo ferramentas, pessoas, enfim, tudo novo para se adequar à necessidade e ao que os clientes estão exigindo cada vez mais da gente. A INS está aí, forte, parruda, bem bonita para todo mundo. Que bom ver o mercado digital cada vez mais forte. Quando eu conheci Pri há pouco tempo, ela era mídia de uma agência tradicional, na Moria, na época, e tinha esse olhar de que o digital podia entregar mais, isso quando a gente precisava defender muito o digital, né? Maria. De lá para cá, a TV virou digital, o Out of Home virou digital, a rádio virou web, todos os formatos se digitalizaram de alguma forma e a forma programática ela se tornou o jeito padrão de comprar boa parte dessa mídia, a ponto de a gente já não ser mais diferente por falar de mídia programática. Assim, eu faço mídia programática, ok, todo mundo faz, né? Mas isso não é porque mídia programática ou mídia digital se tornou pior, é porque se tornou padrão. E se tornou padrão porque várias transformações digitais aconteceram na nossa indústria. E aí, essa discussão que você trouxe, porque queria que fosse o nosso primeiro tema, de como, quando a tecnologia se torna a commodity, todo mundo tem acesso de alguma maneira, a inteligência, a estratégia se torna mais relevante. E você já deu um spoiler aí de que a INS se reposicionou para trazer essa inteligência. Queria que você falasse um pouco mais de quais são as dores que o mercado tem e de como a INS, através das soluções, tem conseguido endereçar essas dores. De fato, assim, a gente fica brincando até, né? Quando o digital ainda era puxadinho, mato, era puxadinho nas agências. E a gente tinha essa necessidade de defesa mesmo, para poder apresentar para os clientes, para poder mostrar o que era, ensinar o que era. Ainda ensinamos muito, mas lá atrás era um ensinamento muito diferente mesmo, era o beabá da coisa. Estávamos todos aprendendo também naquele momento, muito, muito, muito. Eu acho que o aprendizado agora ele é mais específico do que era antigamente. E dentro dessa jornada de mudança, dentro de toda essa complexidade que se tornou a mídia digital, e trazendo também a mudança de insight para a INS, quando a gente fala que a gente tem essa mudança, que a gente trouxe todas essas diferenças, ela está muito pautada mesmo
em deixar de ter métricas de vaidade, deixar da gente levar para os clientes ou os clientes cobrarem da gente métricas de vaidades que não vão trazer resultados esperados daquela expectativa que o cliente tem, né? Do que vai acontecer, do que eu vou fazer, do que vai transformar o meu negócio, de como que a gente vai atrair o cliente dele, ou como que a gente vai vender o produto dele ou o serviço, para que a gente possa levar essa inteligência em cima de outros KPIs, de outras métricas, que a gente possa estar mostrando para ele análises como métricas de calor, que a gente possa estar mostrando dentro da jornada o funil completo, como que a conversão está acontecendo no final daquele funil, para onde é que vai essa conversão, de que forma essa conversão vai ser usada pelo cliente, e mostrar para ele como que ele pode estar usando. E muitas vezes a gente entra dentro do negócio do cara até para poder levar outras ferramentas que não é do nosso core de trabalho, que não está dentro das nossas empresas. Então, a gente precisa mostrar para ele como que aquele resultado, como que aquele dado pode transformar sobre um outro olhar, aquela conjuntura que ele tem como negócio. Então, eu acho que o dia de agora, né, a temporada que a gente vive, ela está muito focada em estar mergulhado no negócio do cara. Então, assim, se a gente só leva uma estratégia, um planejamento que vai trazer para ele as mesmas análises de sempre, os mesmos resultados de sempre, vai ficar mais do mesmo, e aí a gente não consegue, de fato, estar movimentando a economia, movimentando a região que a gente tem, seja a Bahia, seja outros estados de fora, porque todas as empresas que estão aqui na mesa trabalham para o Brasil, trabalham para o mundo. Então, eu acho que o pulo do gato, como eu costumo falar lá dentro da INSS, é justamente a gente dar mão pro cliente, entender a dor dele e gerar fomento de negócio a partir daquilo ali. De que forma isso vai ser feito? Aí a gente volta para dentro da INSS, no caso, dentro das nossas empresas, e vai avaliando como que a gente pode transformar isso. Mas, de fato, o planejamento de mídia digital, ele precisa cada vez mais estar ancorado em análises de BI, em análises preditivas, se for o caso. É a gente pensar de que forma esse planejamento vai estar ancorado sobre inteligência de dados para poder estar ajudando o cliente a transformar o negócio dele e gerar resultados de fato. Acho que o caminho é por aí. Ou não me deixe falar sozinha não, viu? Porque senão o negócio vai aqui louco. A mudança da GameNet para Big também foi nessa linha, não foi só um rebranding, né? Também teve uma ampliação. Teve um movimento fora, né? A empresa francesa, então lá na Europa a Big é um grupo de comunicação, né? Então eles absorveram outras agências, outras expertises e se tornou um grupo de comunicação onde a GameNet no meio era o especialista em mídia, né? E aí, no movimento, eles integraram as duas, a Big mais uma que eles compraram, e tem a Big Group, né, que é a holding, e tem a Big Agência, que a gente incorporou essa marca. E muito, assim, no Brasil, né, assim, falando do Brasil, assim, não dá para eu, do nada, me transformar num grupo de comunicação no Brasil, que a banda toca diferente aqui. Então, a gente manteve o foco no digital, mas agregando, né, outras, ficando um pouco mais completo nessa entrega, né, não ser só executor, como a gente era, né, no início, mas de ser mais estratégico, de ter soluções de personalização do DCO, por exemplo, que era uma tecnologia própria que a gente tem e que a gente explorou pouco. Então, a gente ficou mais parrudo na entrega digital, né? Então, acho que na linha que a Priscila falou, é isso, assim, a gente conseguir, na hora que a gente tem um desafio com o cliente, a gente conseguir entregar isso de maneira mais completa. Mas acho que só voltando um pouco, assim, eu acho que essa coisa da mídia programática, acho que a gente, como mercado, né, a gente está vivendo hoje talvez outra, não uma revolução, mas a gente está no meio de um turbilhão aí de mudança, onde a IA, né, tá tendo um papel, tem um buzz, né, em torno da IA, acho que é uma realidade, já incorporou o nosso dia a dia, furou a bolha. Mas eu acho assim, a gente como mercado de mídia programática, de uma certa forma, por mais que a gente se tornou padrão na compra, acho que a gente como indústria, como mercado, a gente falhou na educação, assim, porque ainda hoje se tem muita dúvida sobre a sopa de letras, sobre o que sobre como funciona isso, e aí hoje surge a IA que tem mais uma camada. Então antes o que falava que a programática entrega para a pessoa certa, no momento certo, e hoje é a IA que faz isso, assim, quando na verdade, né, a gente já como indústria, a gente já faz isso há muito tempo, já tinha isso como discurso há muito tempo,
E hoje talvez a gente tenha que lapidar, né, esse discurso de novo, e talvez a gente tenha uma nova oportunidade de simplificar, né, o que a gente entrega no sentido de, não que seja simplório, mas simplificar no discurso de entender e talvez fugir dessa coisa da sopa de letra, da complicação para o cliente final. Mas ele entender que a gente pode ajudar aqui, né, que hoje a gente integra vários canais e tudo. E se a gente problematizar de novo com a IA, né, assim, acho que é mais um tempo de solavanco, assim, né? Então, acho que tem, assim, só problematizando um pouco essa história da IA virar buzz e o programático está ultrapassado, né? Assim. O programático só foi viabilizado por conta de inteligência artificial, sim, né? A sim, automação sim, só acontece porque existia IA antes da IA generativa que o sim. ChatGPT tornou popular. Saiu um artigo interessante na Edge Exchange, falando justamente assim, a IA é um rebranding da programática, né? Assim, porque ela até fez uma brincadeira de substituir o programático por IA em alguns termos e falou assim, ó, funciona do mesmo jeito. Funciona, a lógica. Né? Então, acho que a gente, como profissional e comunidade, acho que a gente tem uma oportunidade de simplificar isso e como furou a bolha, né, assim, de falar, olha, a gente entrega, consegue escalar e tudo, e a coisa é complexa, mas a empresa, você precisa ter um parceiro que consiga fazer isso para você, né? E não necessariamente você precisa entender a fundo, né, o que é a sopa de letra ali, porque eu acho que quem paga a conta no final, que é o cliente, quando ele não entende, né, ele fica desconfiado daquilo, né? Eu acho que essa questão da especialização da nossa área, apesar de mídia digital e programática ter se tornado o padrão, a especialização se tornou mais relevante porque a gente tem uma indústria que se tornou mais complexa, não menos complexa. No nosso podcast anterior, a gente gravou com as pessoas de out of home, né, de mídia exterior. Sim. E hoje você pode comprar mídia exterior de forma programática. Só que a forma como um mídia digital de 2010 compra mídia digital não está preparada para comprar mídia exterior. Você que foi mídia offline sabe como é que se compra, o que é que você olha para escolher onde vai aparecer. Então isso passou a ser uma aptidão que vocês têm na INS, que vocês têm na Big, de comprar mídia exterior, de comprar TV, de comprar rádio, né? Seja por streaming ou seja via rádio web. E o que eu acho que a inteligência artificial consegue fazer hoje é trazer um problema que a gente tinha criado no passado com a mídia programática, que era, a gente passou a permitir você falar com vários nichos. Aí a gente chegava com um plano de mídia que tinha 100 linhas, precisava de 600 peças. E aí quando vem a inteligência artificial generativa hoje, a gente consegue resolver esse problema. Você escala, de fato, consegue escalar a parte criativa da parte que a gente já conseguia escalar, que era a parte da operação de mídia, da segmentação, um pouco da inteligência de planejamento de mídia, mas a nossa área continua se renovando, né? E aí uma das perguntas que está aqui no nosso roteiro é de como equilibrar aquilo que já funciona há muito tempo, porque a gente está numa indústria que já existe há 20 anos, né, de mídia digital, com a novidade que você falou, sempre tem uma nova temporada, né? Então, como saber se vale a pena assistir essa temporada ou é melhor deixar essa passar e a gente ficar ainda no que estava funcionando na temporada anterior? Vamos ficar no meio do caminho. E aí a gente vai falar sobre relevância, né? E, no meu ponto de vista, a relevância é sobre comportamento mesmo. Sobre comportamento do ser humano, sobre comportamento do usuário, principalmente no ambiente digital, mas também no ambiente off. E aí, um pouco até do que a gente estava falando mais cedo aqui, eu e o Fábio, ela vem muito ancorada sobre a mudança de hábitos, sobre a mudança de hábito de compra, de economia, e acaba tudo isso influenciando as pessoas, não só a nível de geração, né? Então, a gente tem uma geração mais antiga, uma geração alfa agora, que, meu Deus, a gente não sabe nem quais vão ser as profissões do futuro para essa geração que está nascida recentemente. Eu, particularmente, me questiono muito por conta da minha filha, e eu tenho certeza que não tem profissão para ela no futuro ainda. Não tem ainda como a gente especular o que é que vai acontecer. Então, eu acho que o momento que a gente vive agora, ele precisa estar sendo sempre muito analisado, está sendo sempre muito pautado sobre a relevância das entregas que a gente vem fazendo, do que a gente quer que chegue lá na ponta final do processo. E aí, pegando o gancho um pouco do que você estava trazendo antes, sobre essa mudança do digital com os meios tradicionais, por assim dizer, né, com os meios off. É importante e é uma coisa que eu defendo muito como uma pessoa que vem da cadeira de mídia, que vem da cadeira de planejamento on e off. A gente conseguir entender que esse comportamento, ele é de fato cross.
ele é, de fato, necessário que a gente tenha uma composição onde uma coisa converse com a outra, que uma coisa transversalize na outra, que dentro desse planejamento, não só para a gente o olhar cru para o digital, mas que para todos os profissionais de comunicação, que a gente possa sempre estar entendendo que as pessoas, os usuários vão estar transitando durante o dia. A gente tem que ter um mix que tenha essa composição. A gente precisa levar para o usuário, a gente precisa levar para aquele consumidor a mensagem em estímulos diferentes, em formas diferentes, em momentos diferentes. Mas aí o gancho, ele tá na temporada de agora, como que tudo isso vai se conversar dentro de um funil. Onde é o hub que a gente vai levar tudo isso? Para onde é que a gente vai levar todos os estímulos que a gente levou para esse cara para fazer o quê com isso? Então, eu acho que o olhar de agora, e como eu falo assim, a relevância da presença do que está acontecendo agora, pensando no futuro, óbvio, com o retrovisor do que já aconteceu, a gente já sabe o que deu certo e o que deu errado antigamente, mas tendo em vista esse futuro, analisando sempre o que é que a gente pode fazer diferente, o que é que, dentro do que acontece hoje, tendo o on e o off tão misturado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, o que é que a gente pode estar preservando e de que forma a gente pode estar contribuindo para lá na frente, sabe? De que forma esses dados vão ser analisados, de que forma eles vão ser entregues, de que forma a gente vai estar contribuindo também para essa mudança futura. E é uma mudança que vai permear para o mercado que a gente vive, para o mercado externo. A gente tem profissionais que são de outras áreas hoje trabalhando dentro da comunicação. Era um papo também que a gente estava tendo, assim, de como que os profissionais que trabalham dentro das empresas de digital, não, na sua maioria, não tem esse feeling, esse background de comunicação. Eles não têm esse universo, essa quilometragem que, enfim, a nossa geração tem, porque a gente viveu em outros ambientes antes de estar onde a gente está, e muitos deles já vêm só do digital. Então, assim, se perde um pouco da essência do comunicar, do que é levar essa mensagem, de que forma a gente pode levar, que em muitos momentos vai ser em diversos meios, seja ele on e off. Então, o olhar de agora para essa parte da relevância, para essa parte das tendências, eu acho que está muito pautado nisso, sabe? Olhar o que está misturado hoje no caldeirão, de que forma a gente vai utilizar e como que a gente vai levar para frente isso. Boa. Eu percebo que hoje as pessoas que já entraram no digital lidam com tantas métricas que às vezes esquecem das métricas que são fundamentais em mídia, que é cobertura, frequência, impacto. Às vezes mais importante do que a taxa de retenção ou qualquer outra dessas biométricas que a gente consegue medir, chegar na frequência certa, conseguir ter a cobertura correta para gerar impacto, para gerar resultado junto do público. E, eventualmente, tem uma estratégia que o que você precisa é só de impacto. Você precisa dar uma porrada, aparecer naquele momento. Não preciso de 1 milhão de impressões em um mês. Eu preciso de 1 milhão de impressões hoje, porque eu preciso de impacto, né? Isso é o que você falou aí de quem tem essa experiência de ter sentado numa cadeira de mídia, numa cadeira de planejamento, porque no fim do dia é estratégia de comunicação. E na sua fala também, Pri, você falou sobre as novas vagas que ainda vão existir, e aí puxando o Fábio para a conversa, ano passado eu fui para um evento, você falou da Edge Exchanger, eles fazem um evento, né, todo ano chamado Programmatic I.O. Eu fui, um evento bem bacana, assim, é incrível estar num lugar com 1000 pessoas falando sobre mídia programática, só sobre mídia programática, e um dos painéis, na verdade, foi uma entrevista com o CEO da Omnico Digital, e uma das perguntas que foram feitas para ele foi se ele achava que a AI ia tirar, ou seja, a inteligência artificial ia tirar a vaga ou ia gerar a vaga. Aí ele apontou para nosso auditório com 1000 pessoas e falou, óbvio que vai gerar. Todo mundo que está aqui não teria emprego 20 anos atrás. Ou seja, foi a tecnologia que criou toda essa indústria daqui, essa nossa indústria. E a nova tecnologia, especialmente a IA generativa, vai criar mais vagas. Criou, inclusive, a gente estava falando antes, assim, essa coisa do gestor de tráfego, que só sabe de uma plataforma, mas não tem o background de comunicação. Então, criou emprego, né? Assim, mesmo o cara não sendo formado em publicidade e comunicação, ele consegue trabalhar na indústria porque ele sabe de uma plataforma. Até porque gerou especialização. Mas aí, vocês como gestores, passando a palavra primeiro para o Fábio, tem um desafio de montar um time que consiga atender o que existe hoje e consiga ser capaz de aprender o que vai surgir.
né? Então, como é que vocês fazem esse trabalho de formação interna, de busca de talento? O que é que vocês recomendam para quem quer trabalhar com mídia digital? A gente tem o dia inteiro para falar. Acho que esse é um desafio grande, assim, né? Hoje, acho que não só da nossa indústria, mas acho que no geral. Mas eu queria só voltar um pouquinho, só para complementar o que a Priscila falou, sobre. Eu acho que hoje a gente também tem uma oportunidade. Acho que a gente voltou um pouco no tempo, né? Hoje a gente tem muito canal que entrou, né? Então tem rádio, TV, tem todos esses canais de retail, né? Que cada um tem a sua audiência. E são todos jardins murados, né? Assim, talvez a gente voltou um pouco no tema quando tinha aquele monte de rede, né, de publicidade antigamente, que aí veio o programático e integrou tudo. Hoje, quando a gente fala de uma DSP, né, de uma plataforma, a gente já não consegue alcançar tudo, né? Porque tem muita... Então, eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade como empresa de conseguir resolver isso para o cliente. Assim, ó, tem muita coisa, ok, cara, você não vai conseguir dar conta disso no dia a dia, vem aqui que a gente consegue integrar, entender o que faz sentido para você, porque também não adianta estar em tudo, né? Porque essas audiências, esse público também vão se sobrepor, né? Você pega as duas grandes... pode falar marca? Rappi, iFood, né? Essa audiência se sobrepõe, você pega os grandes varejistas que tem, né, departamento de ads, essa audiência se sobrepõe, também não adianta você fazer tudo, assim, entender o que faz sentido. Eu acho que é uma oportunidade para a gente também, e aí é um desafio que aí entra, acho que fazendo o gancho da sua pergunta, de profissional que se contrata, né, que consiga também pegar rápido como essas plataformas funcionam, para a gente também integrar isso na nossa entrega no dia a dia, porque a gente não vai acessar isso via plataforma, que é o que a gente já faz. A gente tem que aprender as nuances dessas outras plataformas que são próprias, né? Que você vai ter que acessar ali e entregar isso. E você ganha um outro concorrente, né? Porque esses caras também estão vendendo, né, ali e tudo, mas também não consegue dar conta de tudo, né? Então, acho que assim, a gente equilibrar, né? Acho que hoje, até assim, a gente precisa ter gente que tenha repertório, né? Então, a pessoa que tem boa formação, e não necessariamente precisa ser na publicidade ou na comunicação, mas que tenha repertório, seja curioso, né? Porque até para você dar um comando, fazer um prompt ali, você precisa ter repertório do que você vai perguntar, né? Para aquilo depois você conseguir afinar. Eu acho que é um desafio, assim, porque hoje, assim, os grandes... Quem consegue ser um profissional um pouco mais generalista e ser... Ele virou uma mosca branca ali, né? Um cara que é muito técnico, mas também consegue ter trato com o cliente, isso é muito raro, ou o cara já tem a empresa dele, né? Ou ele está bem posicionado. Por isso que somos donos de empresa. Eu acho que é bem por aí. E a gente, como empresa, é isso, assim, acho que tem um treinamento contínuo, mas eu acho que a gente pega muito mais perfil de pessoa, né? Então, quando eu vou contratar, eu olho muito mais o perfil da pessoa do que propriamente a formação ou o histórico. E hoje a gente tem pelo menos falando da Big, né, assim, no dia a dia, eu estou tendo muita dificuldade, por exemplo, em contratar estagiário, né? A gente não tem um trabalho 100% presencial e a gente hoje já não consegue ter uma mentoria presencial com o estagiário. Então, por exemplo, eu estou com essa dificuldade de formar gente para nos ajudar. Então, a gente tem uma equipe que é um pouco mais sênior, mas a gente fica sem essa renovação, né? E vira e mexe, eu comentei isso com a Priscila também antes, isso acontece um fenômeno que é assim, quando você consegue treinar alguém, né, e ele pega todos os processos da empresa, chega uma hora que ele bate num teto e ele também não consegue te entregar mais, porque você precisa que essa pessoa talvez traga um outro olhar e esse cara está com um olhar só do que ele aprendeu dentro da empresa. E aí talvez você precisa rodar a equipe e aí trazer alguém que te traga um outro olhar e que aprende os seus processos ali também, né? Então acho que é isso, é sempre mesclar, né? Assim, acho que tem quem já nasceu digital e que vai pegar muito mais rápido essas coisas, mas eu também acho que a gente sofre com essas pessoas que têm pouco skill emocional, né? Então a gente, talvez como gestor, a gente tem que saber lidar, né? E como encaminhar e como a gente vai administrar isso no dia a dia, que é uma dificuldade. Acho que a nossa formação, né, de como profissional foi diferente, né? A gente se espelhava no nosso chefe ali, né? E hoje em dia o jovem, ele acha que o chefe é trouxa de trabalhar muito, né? né? Então, a gente tem esse... Chefe, né? Ou que ele é o próprio chefe. Ou que ele já quer ser chefe, já quer ser diretor de empresa com 22 anos, assim, né? E acho que... Então, acho que é equilibrar, assim, mas acho que é uma pergunta que eu não tenho uma resposta definitiva, assim, acho que é um desafio. Acho que, assim, a gente, como gestor, tem que saber lidar, né, com as demandas dessa nova galera que vai estar entrando no mercado de trabalho.
e conseguir deixar essas pessoas que já estão formadas motivadas com você ali, né? Pra seguir E promover que elas também se atualizem e tudo, e que elas continuem curiosas. Assim, acho que depende muito também das pessoas, assim, né? De também se manter curioso para não ficar ultrapassado, né? É um reskilling constante, né? Mas passando a palavra para a Pri, colocando uma pimentinha adicional, o Fábio falou da necessidade que o ideal é você ter um repertório geral, só que a nossa área exige uma especialização profunda. Se você escolhe uma plataforma, é um universo, seja Amazon Ads, seja TikTok Ads, seja Meta Ads. E a pimentinha que eu queria colocar para você, Pri, é quando a gente traz a camada de dados, que não é necessariamente uma plataforma de mídia. Então, por exemplo, eu já tenho lá muitos dados no Meta Ads, mas eu preciso levar para uma outra plataforma para poder fazer a análise mesmo dos dados, para poder depois propor estratégia, otimização e tudo mais. Primeiro, como vocês têm conseguido formar ou capturar essas pessoas que trazem esse olhar de dados nessa indústria que é super complexa e aproveitando quais são as métricas? Você falou no início das métricas de vaidade. Se não é para olhar as métricas de vaidade, quais são as métricas que importam hoje para quem faz mídia digital? Tá. Falando sobre pessoas, né? Principalmente para essa área aí, esse olhar mais esmiuçado. A gente tem buscado, foi até um ponto também que a gente veio conversando, a gente tem buscado profissionais de outras áreas. Assim, lá na INS hoje a gente tem cientista de dados com formação em engenharia, a gente tem pessoas de planejamento mesmo, que lá atrás sentiram interesse. Eu acho que essa galera do perfil de planejamento, elas têm um pouquinho desse quê de entender de fato as coisas. Então, eu acho que a área de inteligência de BI acaba puxando elas para esse olhar. E aí a gente tem pessoas também da área de planejamento que fizeram o processo de aprender a olhar os dados, a buscar as ferramentas, a estar ali analisando. E aí a gente tem ferramentas infinitas, né? Para poder fazer todas essas interligações, esses traqueamentos, enfim. E tá corroborando dentro das análises, dentro do processo lá que a gente está fazendo do planejamento de mídia digital. E lá dentro os núcleos se conversam muito. A INS, ela é dividida por squad. Cada squad de trabalho, ele tem todos os profissionais dentro de uma única célula, que é encabeçado por um comercial, por um executivo. Então, um executivo vai ter uma equipe de trader, vai ter uma equipe de BI, vai ter sempre aquele olhar. E dentro dessa lógica, que eu falo que eles se conversam, é porque é uma carteira específica de cliente que aquele executivo está atendendo. Então, você tem um foco sobre aquilo e a tratativa entre o trader que vai fazer a operação das ferramentas e a equipe de BI, de inteligência, vai estar o tempo inteiro, diariamente, ali se conversando para resolver problemas, para trazer soluções, para poder pensar coisas novas, para desenhar projetos específicos. E é dessa forma que a gente tem feito lá dentro. Tem, na hora de agora, dado certo. Vamos ver como é que vai acontecer depois. Me lembre a outra parte. As métricas. Sobre as métricas que a gente vinha analisando. Então, é um pouco do que estava falando, né? As métricas de vaidade, e aí a gente avalia caso a caso sobre o comportamento de cada cliente. Tem cliente que gosta muito de ver taxa de engajamento nas redes sociais. Eu quero um volume de seguidores. Eu quero um volume de curtidas quando a gente vai falar de meta, etc e tal. Eu quero no TikTok só visualizações. Eu quero... É o que a gente chama de métricas de vaidade, de fato, porque o cara tá ali olhando o que é conveniente ao que ele acha, ao que ele entende, ao que ele supõe que é bacana e que é correto para a empresa dele, ou para o negócio, ou para o produto, ou o que quer que seja. E não olhar do que ele quer de fato fazer com aquilo. Então, a gente costuma brincar assim, aí pegando ganchos de quem foi mídia na vida off um dia, né? A gente faz o roteiro de outdoor da casa do cliente e a gente faz o planejamento que de fato vai trazer para ele o efeito. Então, eu brinco muito com isso lá, assim, e aí a galera mais nova não entende, óbvio. Aí você tem que parar para explicar como é que acontecia o processo, mas a gente leva para o cliente o pedido do que ele está fazendo sempre, óbvio, mas a gente também traz para ele esse olhar do que, na nossa opinião, mostrando todos os porquês e os poréns dessa proposta que a gente está levando, desse planejamento, cenário 1, e 2, e 3, e 4, e 5, para que ele possa, em vários momentos, estar conseguindo absorver aos pouquinhos essas mudanças e
que forma essas outras métricas podem estar trazendo para ele um outro olhar. E aí a gente tem infinitas possibilidades de métrica para estar mostrando para ele que aquilo ali que ele trouxe para a gente é o que talvez seja habitual, talvez fosse o que ele sempre trabalhou, talvez nenhuma outra empresa ou nenhum outro profissional instigou ele a fazer alguma coisa diferente. E aí tem um ponto nesse processo que é o que a gente chama de planejamento seguro. Então, assim, a gente leva para o cliente sempre um planejamento seguro, mas sempre que possível traz uma pitadinha de mostrar: vamos tentar fazer isso aqui, vamos experimentar fazer isso aqui, vamos criar um laboratório para tal coisa, vamos tentar absorver uma ferramenta nova dentro do planejamento. Óbvio que sempre, como eu falei, existindo um porquê de estar fazendo aquilo ali, ou para captar um perfil de público diferente, ou para tentar dar um up, fazer um buzz ali dentro daquele planejamento e mostrar para ele que, pô, isso aqui pode ser uma coisa bacana, vamos ver se a gente encontra outras formas de estar gerando mais leads, de estar buscando usuários de outras fontes. Então, cada movimento desse que a gente faz, a gente acaba gerando uma métrica diferente, a gente acaba mostrando para ele uma forma também diferente de estar impulsionando aquilo ali, né? Eu acho que é muito desse caminho. E aí, óbvio, que a gente tem métricas muito mais densas, muito mais robustas, que vai trazer olhares completamente diferentes, mas nem todos os clientes também estão preparados. Então, a gente precisa, quando eu falo isso, assim, de levar o que o cliente quer, mas também mostrar para ele qual seria o planejamento correto no entendimento técnico da coisa, aos poucos, está criando e está mitigando ali com ele as possibilidades, as formas inovadoras, tudo que a gente tem para poder educar também. E aí as métricas entram dentro desse olhar, para a gente poder mostrar para ele essa cultura, a educação, o que é que a gente pode estar formando de novo para o negócio dele também. E aí eu acho que varia um pouco dentro dessa circunstância. Boa. Você acha, Fábio, que o que separa as agências e marcas que estão realmente usando o ambiente digital para gerar resultado das que não estão é esse olhar mais de dados, é mais conhecimento sobre público, é mais criatividade? O que é que separa os profissionais dos amadores? Quem não está usando digital já está... não, eu acho que é uma junção de tudo, né? Assim, acho que hoje, com essa explosão da inteligência artificial, um prompt talvez vai dar para esse cliente um monte de insight ali sobre um relatório que você possa subir ali, vai te dar um monte de caminho, e talvez o papel, né, nosso como BI ou como o cara que vai entregar, talvez tenha que ser além disso, assim, né, já mandar um relatório mastigado de caminhos, de apontar, e não só as métricas puras ali, CTR, né, o que for ali, viewability, né, o que talvez essas métricas isoladas também já não dizem muita coisa, né, assim, hoje a gente está nessa guerra de disputa por atenção, né, pela atenção do usuário, tem muita publicidade sendo servida, e talvez como que você faz esse cara prestar atenção, né, na sua mensagem, e essas métricas isoladas já não dizem muita coisa, né, porque uma impressão, né, ela pode não ser vista. Mesmo o viewability 100% também não diz muita coisa, viu 2 segundos ali, mas... Então, acho que tem outras coisas. E aí, no final do dia, é isso, assim, é o que se vendeu ou se não vendeu, né? É o CAC, né, o LTV, né, então são métricas de venda mesmo, de negócio ali, né, o que as minhas iniciativas de comunicação estão me trazendo de retorno. Tem um amigo que ele foi diretor de uma marca de uma franquia de academia no Brasil, e ele falava assim, cara, eu faço muita coisa, eu meço ali individualmente, mas no final do dia eu olho se o meu ROI está positivo ou não. Se está positivo, está tudo certo, continua. Se não está, eu vou olhar para tirar daquele. Mas no final do dia ele olha se está vendendo ou não. E talvez, às vezes, a gente fica muito preso a métricas separadas ali por canal, e se aquilo não está fazendo vender, então acho que assim, é o que faz diferença, né? É como você usa isso, como você usa esses dados. Assim, hoje eu acho que as empresas ainda pecam muito de não usar o histórico das campanhas, né? Então faz um monte de campanha, às vezes usa diferentes parceiros, recebe um monte de relatório e no próximo planejamento ele deixou tudo para trás, não está olhando nada, né? Então acho que peca muito nisso. Então acho que quem sai na frente quem está na frente é quem usa esse histórico
a favor, assim, isso deu certo, isso não deu, posso testar aqui, posso não testar, direciono aqui, vou ajustar meu tom de voz aqui, vou ajustar minha comunicação aqui. E essa coisa também de você olhar como que a sua audiência se comporta em cada canal, né? Talvez o canal seja secundário nisso, assim, né? Onde que eu vou encontrar minha audiência e também você ajustar a sua comunicação para aquele canal, né? Então não dá para você querer veicular um vídeo de 2 minutos no YouTube, né? Talvez ele valha no intervalo do Fantástico ali, né? Ou no Jornal Nacional como um grande impacto. Você tem que ter uma comunicação mais direta, né? Ou talvez até valha, mas a criação é completamente diferente. Sim, né? você tem que... aí tem que ser uma coisa ativa do usuário querer ver aquilo. Eu quero saber mais sobre isso. Então, beleza, eu vou topar ver 2 minutos dessa propaganda. E não você obrigar esse cara a ver 2 minutos de... Uma vez eu estava vendo os gols ali na ESPN, na internet, e aí para eu ver um gol que era 15 segundos, passou uma publicidade de uma marca de carro de 2 minutos. Assim, então eu tive que ver 2 minutos para eu ver um gol de... Então, você está errado, né? Se o cara podia me impactar ali, rapidinho, 15 segundos, veja seu gol aí, depois você vê mais. Né? Então, até de personalizar o tom ali. Eu sei que você quer ver o gol do seu time, mas fica aqui, vê 15 segundinhos, depois você vê mais. Então, assim, acho que falta um pouco essa lógica que talvez o que você disse no início, a IA vá nos ajudar, né? De desmembrar mais esse tom de comunicação, de você ter mais desdobramento para que a comunicação seja realmente personalizada. Porque o que a gente vende, né, há muitos anos, como a mensagem certa, a pessoa certa no lugar certo, nem sempre é o que a gente entrega mesmo. E não por nossa culpa, porque o cliente não tem esse desdobramento. Né? Não tem essa paciência também, né? E criar para todos esses formatos é um desafio muito grande. Totalmente, né? Para ser relevante. Quando eu falei às vezes pode até ser 2 minutos, eu estava lembrando sobre os vídeos, entrando num assunto mais de político e governamental, né? Tem os vídeos do Nicolas Ferreira, que quando saiu um vídeo dele com a roupa preta é porque tem crise, né? E aí são vídeos longos. Sim. Só agora são vídeos feitos para reter a atenção até o final. Sim. E no final do dia acaba retendo e a pessoa não tem uma noção se aquilo era um anúncio, se aquilo realmente era orgânico, se aquilo não era. E eu acho que a publicidade pode hoje já ser cada vez mais assim, né? De você não achar que é algo que incomoda, que é uma interrupção. Mas é a forma que entrega, né? A forma que entrega, o criativo influencia muito. Eu brinco, eu tenho uma filha, eu sou publicitário, minha mulher é jornalista, e do pouco tempo de tela que minha filha assiste, ela entendeu que tudo que não é o que ela quer, ou é propaganda ou é jornalismo. Ela pergunta assim, você está assistindo jornal? Isso aí é propaganda. Tudo que ela não quer é propaganda. E essa coisa do vídeo longo, que meu filho tem 8 anos, ele assiste também YouTube ali, e ele assiste vídeos, esses canais de futebol, que faz desafio tal, de uma molecada, eu também passei a conhecer através dele, são vídeos de 30 minutos, 25 minutos, e ele assiste o vídeo todo. E ali no meio tem a propaganda da chuteira, da bola, da arena que estão gravando, tem um monte de publicidade ali no meio, e ele assiste 25 minutos. Só que na hora que ele está jogando alguma coisa e vem uma publicidade, ele fala, olha aí, de novo isso aqui, né? Então, dá para você inserir coisas ali sem ser chato, né? O que é uma dificuldade, né? E aí, Fábio, você falou muito sobre a questão da métrica de resultado, mas trazendo a Pri, nosso mercado aqui trabalha muito com clientes que não são de resultado final, né? Sim. Institucional, governo, às vezes um hospital, que você não vai medir ali quantos pacientes foram. Sim. Você precisa de recall de marca. E aí você acha que essas métricas do digital mesmo, brand lift, aumento de volume de buscas e tal, elas atendem ou, na verdade, devia voltar para o bom e velho pesquisa de percepção de público, grupo focal, assim, o digital também beber do offline nesse olhar? Eu acho que as duas coisas se completam. Assim, a gente está até com um planejamento, um projeto novo lá na INSA agora, que está muito nessa pegada, assim, sabe? Eu quero fazer um planejamento digital, mas eu também quero entender como é que isso vai trazer de resultado para a minha marca, que é uma empresa de marca, trabalha branding total, é alcance. Mas o que é que isso vai trazer para mim? E aí esse é o questionamento. Então, eu acho que para o digital também essa parte de pesquisa, essa parte de análise de branding, a gente está mostrando para o cliente como que o cidadão, se for um governo, uma prefeitura ou uma empresa privada, como que o cara da ponta, o consumidor, o usuário, vai estar enxergando sua marca
ela também é pertinente. E hoje a gente tem muitas empresas de pesquisas com foco no digital. Então, a gente consegue estar abraçando as duas coisas. Mas, trazendo um pouco sobre o seu olhar, Lucas, eu acho que o alinhamento com a expectativa que o cliente tem de resultado é o ponto mais importante. Então, assim, mesmo sendo contas governamentais ou contas privadas, o cara pode dizer que para ele é o entendimento daquele fluxo de tráfego no site, ponto. É o resultado que a gente vai mostrar para ele de crescimento. E aí vai, do nosso lado, tentar mostrar para ele um comportamento de como que era antes, um comportamento durante a campanha, um comportamento durante depois, para que dessa forma a gente possa estar gerando esse estímulo dele entender que mesmo numa conta que não tem uma conversão final, ela pode estar gerando um resultado e um dado que a gente precisa aproveitar de alguma outra forma. E aí a gente entra de novo no X da questão de o que fazer com tudo isso depois, ou não fazer nada também, tá tudo certo. Sobre esse mesmo olhar, eu acho que até pegando o gancho a nível governamental, se a gente for olhar para o estado da Bahia, a nível de turismo, como exemplo, a gente tem um estado, tem prefeitura, que vai movimentar a cidade, o estado, a nível do turismo em si, mas a gente tem outros diversos indicadores que a gente pode estar tentando acoplar dentro desse planejamento. Então, a gente tem a parte da hotelaria, a gente tem a parte de fomento de venda, então a gente tem outros indicadores que a gente pode estar tentando, de alguma forma, abraçar e colocar dentro do planejamento também como resultado disso, como fomento essas instituições, fomentando a economia de alguma forma que vai movimentar o indicador. Porque, de alguma forma, aquela marca ela fez o esforço para que isso acontecesse. O propósito era esse no final das contas. Então, de que forma isso está movimentando? E aí, é esse olhar que a gente precisa estar trazendo. E pegando o gancho disso que você trouxe, com o que vocês estavam falando sobre essa movimentação do criativo, de que forma esse conteúdo é levado para dentro da comunicação digital, a gente, essa semana, foi semana passada, estava não vou lembrar o nome dela agora, a Gabi alguma coisa. Ela é uma pessoa de criação de São Paulo, inclusive, e tal. E aí ela falando um pouco disso, né, de como que a questão da IA está, no momento de agora, causando fervor para os criativos das agências de publicidade. Que é uma função que vai deixar de existir, que daqui a pouco o IA vai estar trabalhando, fazendo o papel de todo mundo, que isso, que aquilo, nananana. E a gente levou isso para a discussão interna lá do GT junto com a gente, né? E eu vou sempre bater na tecla, assim, de fato, nada vai deixar de existir por conta de alguma outra coisa. Eu acho que o propósito que vem com a tecnologia é unir força, é somar, é tentar trazer um olhar diferente para aquilo ali, porque o olhar do ser humano, o olhar do profissional, principalmente a nível criativo, vai trazer a arte, cara. Vai trazer aquele feeling de olhar e fazer assim, é esse discurso, é esse comando, é isso que vai pegar no coração da galera, é isso que vai fazer com que chame a atenção, que tenha a retenção do conteúdo que está trazendo. O que a tecnologia vai trazer é um outro olhar, mas ela não vai ter a sensibilidade, ela não vai ter o contato humano, ela não vai ter o contato físico de você vivenciar aquilo ali, de você sentir a dor de um depoimento de alguma coisa, hoje você está sentindo a alegria, ela não tem isso, não tem como ter, pelo menos não na hora de agora, daqui a pouco talvez, mas eu acho que permeia muito por isso, assim, sabe? A tecnologia, ela vem para somar, ela vem para fazer com que a gente cresça, com que a gente evolua, mas nunca ocupar um espaço que é de um humano. E qual você acha que é hoje, você tem visto no mercado como o maior desafio, a maior dor, assim, das agências e dos clientes em abraçar todo o potencial que o digital oferece hoje? É capacitação, é ferramenta, é entendimento é mentalidade de velocidade, enfim. Eu acho que é um pouco de cada coisa. É um pouco mesmo de cada coisa. Mas a capacidade em si, ela é mais fácil, né? De ter a tratativa do dia a dia, de estar buscando se capacitar, de estar buscando aprender, de querer, de fato, aprender. Ou se tornar melhor naquela condição. Mas eu acho que como vocês estavam falando agora há pouco, assim, a capacidade de conseguir escalonar essa criação. Eu acho que isso é o mais difícil para o digital, de você conseguir estar trazendo um volume grande de criativos, de formatos, de especificidades para um universo pequeno.
Então, assim, trazer essa criação num conteúdo que vá reter o usuário, que vai trazer um retorno de uma forma escalonável, eu acho que isso ainda pega muito. E aí acaba que, pra gente do lado de cá, impacta bastante. Então, assim como tem na Ins, possivelmente tem na Big, na Zygon também tem. A gente precisa ter um olhar de um criativo, muitas vezes, para poder pegar um material que veio de agência, ou que veio do cliente, e transformar aquele material numa outra coisa e fazer um teste A/B, fazer outras análises, para que a gente possa mostrar do lado de lá também, falar, cara, a gente fez um teste aqui, vamos ver se a gente consegue juntos unir forças e tá trazendo um outro olhar para essa criação. Em alguns momentos, não é sempre, tá? Pelo amor de Deus, para nenhuma agência sair me criticando e me crucificando daqui. Mas é a gente conseguir unir forças sobre os dois lados. No episódio passado, a gente estava conversando com o Léo e com o Vinícius de mídia exterior, e eles estavam falando de como surgiram alguns players especializados em mídia exterior para ajudar as agências a lidar com toda a complexidade da mídia exterior. Perfeito. São vários formatos, são vários circuitos, são várias possibilidades de aplique. No digital é a mesma coisa. Então, acho que isso que você está falando não é para substituir, é para ajudar as agências a conseguir explorar todas as possibilidades que, para a gente que acompanha isso todo dia, é difícil de acompanhar. Imagina para alguém que está lidando ainda com novidade de rádio, de jornal impresso, de revista, enfim. Então, é muito mais para ajudar do que para concorrer, né? E aí, queria ver também a leitura do Fábio, assim, qual é o desafio que você tem mais visto? Assim, eu acho que tem essa coisa do imediatismo também, né? Acho que junta essa coisa da falta de formação, às vezes a falta de entendimento mesmo dessa coisa macro, né? De como o digital entra. Acho que a gente ainda, por mais que tenha passado por essa digitalização, ainda tem uma cultura... Deixa eu usar a melhor palavra aqui, mas acho que tem uma cultura talvez seja um pouco ultrapassada de entender cada canal separadamente, a TV, a rádio. Acho que hoje não dá para olhar separadamente os canais, as coisas se integram, né? Então, assim, hoje, um exemplo da novela das 8, que tá, a pontuação no Ibope não tá o ideal, mas só que a reverberação nas redes sociais tá imensa. Então, talvez a métrica sozinha do Ibope já não se sustenta mais, né? Até falar do BBB também, que já não tem audiência de antes, mas só que movimenta as redes sociais, as marcas se movimentam ali. Então, quem patrocinou o BBB teve resultado, né? Então, o Ibope talvez já não seja... Então, acho que hoje tem essa coisa de olhar, de olhar as coisas separadamente, às vezes não medir, né, o integrado. E tem uma coisa muito do imediatismo, né? De achar também que o digital faz mágica, né? Assim, acho que você tem que ter consistência, né? Então não adianta você testar uma semana, né? Tem que ter consistência. É isso, assim, antes de tudo, né? É entender se faz sentido você testar aquele canal, né? Se fizer sentido, ter uma constância naquilo. Eu acho que eu vejo muito assim, esse imediatismo, assim, de abraçar o hype sem respirar e entender se aquilo faz sentido ou não, né? Comunicação é repetição, né? É repetir. É o que a gente falou de bagagem, né? De você ter repertório, de olhar de uma maneira e não só, isso é legal agora e eu vou fazer, sendo que não tem muito contexto, né? Você, plug and play. Você falou agora de novela, que eventualmente não tem mais a mesma audiência. Me lembrou de uma palestra que eu assisti, de uma moça da Globo, não vou lembrar o nome dela agora, em que ela falava que o que aconteceu com o surgimento de novos meios foi que o tempo de tela cresceu. Sim. Ele não diminuiu. A TV vai morrer, não, né? A gente assiste muito mais vídeo, né, do que assistia antes. Exatamente. Né? E talvez a pessoa não está assistindo na TV linear, mas está assistindo no Globoplay, está ou assistindo no React. Ou só lê, né, o coisa. Assim, eu sou noveleiro, né? Então, assim, eu vejo no Twitter o que estão falando. Twitter, não, no X, né? O que estão falando ali daquela cena e tal. Então, meio que fica duas telas ali. Eu gosto de ver as piadas que as pessoas fazem sobre aquilo que está acontecendo ali, né? Sem contar que você pode assistir do passado. Tinha uma amiga minha que estava reassistindo O Rei do Gado. Sim, quem tem 20 anos não vai nem saber o que é, mas a gente sabe o que é. E a novela, o Vale Tudo, a novela nova, agora tem um fenômeno que são as pessoas assistirem as duas e ficar comparando cena, né? E aí agora tem um monte de crítico televisivo de comparar a cena e falar, esse ator não presta, esse ator presta, né? E que para novela, de uma certa forma, é bom, né? Porque estão falando... Estão falando... Tá movimentando, sim, né? Sim. Falem mal, mas falem de mim, né? A gente tá chegando no limite, assim, acho que a gente até já estourou o tempo regulamentar, mas a conversa boa e um tema que é muito rico, muito dinâmico e que se tornou
ubico, onipresente, né? Assim, a comunicação digital, ela está em toda a comunicação. Ela é só a comunicação. Não sei nem se vale ainda falar de comunicação Pois digital, é, né? isso. É. Queria que vocês dessem aí o último recado, seja para um anunciante ou uma agência que ainda não está explorando tudo, ou alguém que quer entrar no mercado, eventualmente alguém que já fez uma carreira, está ali com 40, 50 anos e que acha que o digital é só para jovem, mas que talvez esse repertório seja bom, ou alguém que está começando ainda na carreira aí. Escolha seu público, faça sua segmentação e mande a mensagem aí final. Então, eu falar de forma geral, assim, né? Eu acho que não vendendo a Ins ou a Big, ou, Pode enfim. vender também, viu? Porque eu acho que de fato as coisas acabam entrando por outro caminho, né? Os clientes vêm ou saem de cada momento deles também por diversos aspectos. Mas eu acho que o ponto de recado principal é planejamento mesmo, sabe? Assim, conseguir sentar, entender cliente, entender comportamento, fazer análises, cruzamentos. A gente tem diversas ferramentas de pesquisa digitais também que a gente pode estar antecipando o planejamento, mensurando depois que acontece, conseguir entender o porquê das coisas, justificar aquilo ali e mostrar resultado dentro do negócio que a gente vai estar trabalhando junto com o cliente. Eu acho que o ponto X da questão é, de fato, esse. É a gente conseguir sentir a dor e transformar essa dor sobre algum resultado. E aí é o afinamento e o alinhamento que a gente tem de expectativa sobre esse resultado que o cliente está esperando, para que de fato tenha uma equação aí, um equilíbrio dentro dessa jornada e que a gente possa estar movimentando o cliente de certa forma nesse sentido. Para mim, eu acho que o ponto crucial é esse aí mesmo, do dia a dia que a gente vê, né? Ou seja, a pastelaria, ou seja, planejamentos mais robustos. Eu acho que o ponto-chave é sempre esse. E para quem quer seguir a INS, o arroba Arroba INS Marketing Digital. Arroba INS Marketing Digital ou MKT Digital? MKT. MKT Digital no Digital. Instagram. O site é? Também, insmktdigital.com.br. Boa. Fabão, que já posso falar que é Fabão da Bahia. E aí, qual é a sua mensagem final? Bom, primeiro eu agradecer assim, o convite, né? Acho que é muito rico estar com são 3 empresas, né? Que Sim. de uma certa forma concorrem. Eu sou aqui a associação. Mas a sua figura, né? De conhecimento do mercado, assim, acho que a gente aprende um com o outro. Acho que é muito legal isso, esse movimento de você. Acho que tem mercado para todo mundo, né? E a gente consegue, a gente ter concorrente faz com que a gente seja melhor, né? Assim, então isso é muito legal, assim, feliz de ter participado. Acho que como um recado, talvez, para as agências, para os clientes, independente de escolher a Big, de escolher a INS, a Zygon ou outra empresa, acho que envolva esse parceiro, né? Desde o início ali, né? Que tenha como um parceiro, assim, de ajudar mesmo na escolha da audiência, dos canais, de poder dar palpite. Assim, os melhores casos que a gente tem internamente é quando a gente consegue participar, né? Desde o início, a gente consegue entregar mais resultado no final e não ser só o apertador de botão, né? Chegar ali o plano, a gente só executar. Mas se a gente conseguir participar, né, desse planejamento, de indicar canais, e a gente serve também muito como um atualizador do mercado, né? Porque a gente também absorve muita novidade e a gente leva para as agências isso, para os clientes. Então, acho que ter esse parceiro digital é fundamental, porque as agências não conseguem absorver tudo, né? O mídia ali, o planejamento, é muita coisa para ver. Acho que a gente consegue ser esse hub de empresa que chega ali e resolve um problema e consegue ser um parceiro Acho que para ser um parceiro relevante, a gente tem que participar mais do processo, né? Então, o recado, né? O pedido, talvez, que eu deixo, é isso. E acho que para quem se interessa pela área, né? Eu acho que uma dica acho que é ser curioso sempre, assim, né? E procurar ter repertório, assim, né? Acho que independente de você manjar muito de uma plataforma, mas ser curioso sobre o universo da comunicação, né? De ler, né? Sobre, assim, eu assino lá o meio mensagem, ninguém olha, assim, ninguém folheia o negócio, assim, né? As pessoas não se interessam. Então, assim, acho que tem que ser curioso, né? Porque você vai ganhando repertório. E quando você tem repertório, é mais fácil para você resolver um problema, né, no dia a dia. E às vezes a gente acaba sendo mais resolvedor de problema, né, no dia a dia do que propriamente porque as coisas andam, né? Então é isso. Assim.
E para quem quiser seguir a Big, é @Big, B-I... É big.br, né? B-I-G-G-I-E. B-I-G-G-I-E, Big, né? Big.br no Instagram, que é o que a gente é mais ativo, no LinkedIn também, big.br, e tem o site que é br.big.co. br.big.co. Que é um site que tá novo, tá novo aí, tá ajustando ainda. Maravilha. Mas site está sempre em construção, né? Site e reforma, certo. a gente nunca está pronto, a gente decide É uma parar, boa né? analogia, né? Site, construção e reforma. Isso que você falou, Fábio, está muito associado ao que é a missão do Screen. Assim, a gente nasceu por entender que a área da comunicação precisa cobrir todas as tendências e ela é agente e paciente das tendências também, né? A gente absorve muito da inovação e a gente precisa relatar também muito da inovação, seja porque vira uma campanha, porque vira uma matéria e tal. E aí, nessa temporada do Screencast, a gente está focando nas tendências da área de comunicação e quem quiser se manter atualizado sobre o que há de novo em rádio, mídia digital, mídia exterior, TV, jornalismo, acompanhe o Screencast. Esse episódio foi focado em mídia digital, que era a novidade 20 anos atrás, agora é o padrão e continua trazendo novidade, e aguarde o próximo episódio que vai ter um outro assunto para te atualizar sobre uma outra área da comunicação. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigada.